Neste domingo, o Valor Profissional recebe no quadro Fala Consultor Socorro Cerqueira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Piauí. Vamos continuar falando sobre os estágios e como aproveitar esse momento da carreira para se firmar no mercado de trabalho. Obrigada, Socorro, por estar aqui conosco no Valor Profissional. Quero parabenizá-la por estar assumindo a presidência da BRH Piauí, nesse trabalho de voluntário, né, que é a Associação Brasileira. Para quem não sabe, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no Piauí, ela desenvolve um trabalho de voluntariado, de profissionais na área de recursos humanos, e a Socorro está assumindo a presidência. Boa sorte, Socorro. Eu agradeço, aproveito o espaço para agradecer a todos que confiaram em mim e nessa oportunidade de presidir a BRH, em especial a você. Então, assim, ao universo te agradeço por estar tendo essa oportunidade de aqui, em público, agradecer a você, né, por essa oportunidade. A BRH, como você falou, é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo fomentar a gestão de pessoas, criar espaços para que a gente possa, nesses espaços, estar falando de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma coisa extremamente importante para todas as nossas organizações, sejam elas privadas, públicas. E assim, no nosso estado, nos últimos 4 anos, que fiz parte da sua gestão, a gente conseguiu alicerçar momentos na sociedade para estar se falando de gestão de pessoas, que isso é um dos objetivos e metas da própria BRH, que todos nós somos voluntários, né? E no nosso país esse trabalho de voluntariado ainda é uma coisa assim muito incipiente. Isso. As pessoas ainda não têm essa cultura do associativismo, mas que eu me sinto extremamente satisfeita e honrada por essa oportunidade. Ótimo, eu que agradeço aqui a sua lembrança. Eu queria falar sobre os estágios. Você tem uma experiência grande agora à frente da BRH, mas experiência no mercado como uma empresa de recrutamento e seleção. E como é que você vê, do ponto de vista do perfil do estagiário, esse momento da oportunidade que ele tem de passar, durante o seu processo de formação, um período dentro de um ambiente de empresa, seja ele qual for o ramo de atividade ou o tipo de formação profissional dele, em que ele esteja se profissionalizando, mas para poder experimentar um pouco daquilo enquanto acadêmico nesse processo de formação. Como é que você vê esse perfil? Uma oportunidade fundamental. Eu sempre, quando estou em sala de aula, em ambientes que posso estar falando sobre a relevância e a importância de estágio, sempre reforço. O estágio é uma oportunidade de você ter uma vivência prática, de você se apropriar do que você está vendo na academia. Então, assim, eu vejo na minha faculdade, eu vejo no meu ambiente escolar uma teoria, e o estágio é essa porta. Então, assim, como é uma porta, ela deve ser muito valorizada. Esse profissional, esse sujeito, uma vez que teve essa oportunidade do estágio, ele deve buscar aproveitar essa oportunidade e levar a sério essa fase. E nesse perfil do estagiário, que características a gente pode evidenciar para que ele se firme no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que as empresas veem nessa oportunidade a chance de contratar, ao final do período de estágio, aquele profissional que ela quer. Ela até forma, né? A gente vê empresas trabalhando na formação desse profissional, desse estagiário, para que ele possa ser aproveitado depois. Então, ele investe nisso. Como é que você vê isso? A gente tem percebido que os estagiários têm visto isso como uma oportunidade de se firmar no mercado? Ana, pegando assim um gancho do que você verbalizou, tem algumas empresas que têm na sua própria cultura, que a maneira de acesso a essa organização é esse primeiro contato, que é um estágio, e a partir disso ele tem a oportunidade de visualizar esse futuro colaborador, ver performance, e assim, as competências que são relevantes são as competências que no emprego, na segunda fase, na sua construção, que eu entendo que o estágio, eu já estou construindo minha obra. Né? Então, assim, eu estou construindo minha história profissional. Eu ali ainda não tenho um vínculo mais forte com aquela instituição, porque eu fico parte do tempo, part-time, mas eu ali já estou
mostrando para as outras pessoas o que tem de potencial. Então, assim, o que as empresas esperam desse estagiário? Elas esperam competências como iniciativa, dedicação, né? Fazer bom uso desse conhecimento que ele pegou na academia, então, assim, a todo momento cuidar daquilo com prazer. Né? Não tendo, quando você vai estagiar, a sua preocupação não é com a remuneração, e sim o que esse estágio vai me agregar. O que posteriormente eu vou ampliar minha empregabilidade. Eu estou aqui, estou nesse lugar, esse estágio, às vezes, na hora do estágio, acho que a gente não deve nem olhar para a remuneração. Você deve ter o foco é, esse lugar vai fazer com que eu amplie minha visão de mundo, esse lugar eu vou ter oportunidade de praticar, porque assim, quando você está no estágio, você tem essa chance de muitas pessoas, porque você transita em toda a organização. Respira o ar da carreira que você abraçou, não é isso? Você tem uma oportunidade de ali estar vendo, é isso que eu quero, estar visualizando, vendo exemplos. Então, assim, o estágio é uma grande... Aprendendo. Isso, aprendendo. Essencialmente aprendendo. Ainda tem mais, tem a condição que nesse período você está na condição de estudante. Sim. Então, você pode errar, vai ter uma supervisão, vai ter alguém que lhe oriente. É algo que depois de formado, não pode não. Se errar, você responde porque já é um profissional formado. E nesse momento de aprendizagem, você ainda pode ter, como está aprendendo, ainda ter a chance de errar. E do outro lado, a gente vê as empresas, elas têm procurado estágio, elas têm sido mais criteriosas a selecionar os seus estagiários? Todas as sistemáticas, eu observo e vivo isso, que no nosso estado houve uma busca de se criar processos, né? Processos na área de gestão de pessoas, né? Há alguns anos atrás, as empresas não tinham esse entendimento da relevância de um processo sério, de um fluxo com etapas, e a gente observa que tanto as empresas públicas quanto as privadas, eu estou falando aquelas que têm um modelo de gestão, elas estão sensíveis e praticando isso. Isso dá, assim, mais transparência, isso faz com que eu conheça um volume maior de pessoas talentosas. Quando eu crio um processo seletivo, isso me faz com que eu tenha mais opções até de escolha e de conhecer várias pessoas, né? Um outro processo de entrada também para o mercado são os trainees. Né? Sim, eles sim. também, mas tem um programa, explica um pouquinho como é que esse processo, de uma forma geral, como é que ele acontece, né? Os trainees, eles entram, eles passam por uma experiência para um determinado cargo, como é que funciona? O trainee aqui no Piauí, a gente tem só as multinacionais, na sua maioria, que fazem, algumas empresas pontuais fazem o trabalho de trainee. Porque o trainee requer da organização um investimento, né, financeiro também. Para isso, existem algumas questões também jurídicas, porque uma vez que a empresa está fazendo um investimento naquele profissional, ele também assume um compromisso de permanecer X tempo dentro daquela organização. Como é esse fluxo do processo de trainee? Ele vai se submeter a um processo seletivo, esse processo seletivo, na sua maioria, ele é longo, ele vai avaliar muitas competências, ele vai colocar esse candidato em várias situações limites, situações para que possa aflorar os talentos, a capacidade crítica, a condição dele de argumentação, de estruturação de ideias, a própria iniciativa, e após essas etapas ele entra num plano. O programa de trainee, ele tem um fluxo, assim, por exemplo, esse profissional vai ter de se dedicar a tantas horas, ele vai ter um mentor, ou ele vai ter alguém que vai estar acompanhando, para que ele possa estar conhecendo toda a organização. Cada organização estrutura isso de uma maneira, a sua maneira, mas ela segue um mote, assim, ele segue um fluxo que é conhecer, fazer com que esse profissional estude, leia determinados livros, veja determinados processos. Às vezes essa organização faz um investimento significativo financeiro, né? Um exemplo, contrata uma organização que vai fazer repasses de treinamentos, para que, aí assim, ele faz um contrato jurídico, por quê? Porque ele faz um investimento, né?
Ótimo, então a gente falou aqui de 2 oportunidades, encontro acadêmicos, né, os estudantes aí que estão assistindo, que podem adentrar o mercado, começar já a desfrutar do mercado de trabalho ainda enquanto estudantes e podendo aproveitar essa oportunidade. Eu queria encerrar agradecendo, pedindo a você para dar alguma dica aqui para quem está nos assistindo. Eu sempre peço isso para, nas considerações finais, estimular as pessoas naquilo que elas estão querendo buscar para a sua carreira profissional. E aí, fale para os nossos alunos. Eu vou dar 2 dicas, Ok. tá? Vou fazer 2 convites. Eu queria convidar quem se interessar para a área de gestão de pessoas. Nós estamos na ABRH aguardando você que queira ser voluntário da ABRH. Será um prazer tê-lo lá na ABRH. E quanto aos alunos, nós devemos sempre levar a sério tudo o que fazemos, né? E você pode estar no estágio ou em qualquer fase. Lembre que as pessoas estão lhe observando, então cuide do que você tem de maior valor, que é sua história. Obrigada, Socorro. Olha aí, super dicas, viu, gente?